Os dois países se juntam para lutar contra a Megícula, que parece estar trabalhando no reino de Spade. O que será que o capítulo 229 irá nos mostrar da evolução dos personagens depois do time skip e sobre o avanço desse pacto de Heart e Clover? Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 229 de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir um pouco mais sobre o capítulo 229 depois desse time skip inesperado. Tivemos também algumas revelações envolvendo provavelmente os pais do Yuno. Será? Bom, vamos por partes, vamos conversar aqui sobre esse capítulo, mas antes já deixa seu like para ajudar aqui no engajamento, já se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais fãs de Black Clover cheguem até aqui no canal. Bom, vamos discutir, vamos comentar aqui sobre as coisas, situações envolvendo ao capítulo de Black Clover e sobre o terror envolvendo ao reino de Spade. O fato que a gente tem para conversar e introduzir aqui sobre o reino de Spade é que logo de cara a gente observa como que alguns cidadãos são utilizados ali no reino. Praticamente são algo descartáveis, né? Eles que para atingir ou para proteger ali a fronteira do próprio reino, que vai avançando vez após vez, território após território, a gente observa como que o mapa de Black Clover mudou depois desses 6 meses de uma forma aterrorizante e como os cidadãos daquele reino são extremamente descartáveis. Tudo isso é nos apresentado com apenas algumas pequenas páginas de uma específica situação ou de um pequeno quadro, onde nós vemos que o próprio Cavaleiro Mágico, que havia dado medo no próprio Luke, acabou aparecendo um pouco a sua face. Ele que está ali coordenando aquela região, pelo que parece, e está descartando pessoas com poderes mágicos pequenos. Ele coloca cada cidadão ou cada pessoa ali para ser utilizado como se fosse um canalizador mágico. O poder dela é extraído dali, né? O poder daquela pessoa, daquele cidadão, daquele ser é extraído ao máximo e tudo aquilo depois que esse poder acaba sendo extraído ou provavelmente ele acaba morrendo para fazer com que aquele poder, aquela magia seja utilizado para guardar ali as fronteiras do reino de Spade, como eles vão avançando conforme eles vão guerreando contra as fronteiras do reino de Heart. Então a gente observa que a própria Roll-Petica acaba aparecendo no capítulo, né? E ela começa a explicar para nós o que está acontecendo. O reino de Spade está avançando com todas as forças para cima ali do próprio reino de Heart. E isso acaba deixando a própria rainha muito preocupada. A gente começa a observar e entender o porquê que ela havia tentado ou realmente ter feito um pacto com o reino de Clover para conseguir parar de uma vez por todas os avanços ali do reino de Spade. Eu tô gostando muito disso que o Tabata tá fazendo. Ele tá explorando as demais nações de uma forma muito legal, muito bacana. Ele tá expandindo o Black Clover de um jeito que eu não imaginava. E ele vai mostrando neste capítulo, ele mostra neste capítulo. O próprio autor acaba demonstrando pra gente que em questão de 6 meses o reino de Spade acabou conseguindo avançar para cima ali do reino de Heart em suas fronteiras e acabou dominando quase 2/3 do reino ali de Diamond. E isso acabou deixando muito preocupados tanto os reinados de Clover quanto também o reino de Heart. O que será que está sendo aprontado ali no reino de Spade para que esse alavanco militar fosse tanto para cima do reino de Heart quanto também para cima de Clover? Isso é muito preocupante para os personagens,
porque conforme eles vão avançando, eles vão tentando doutrinar as demais regiões conforme aquilo que eles acreditam, e isso acaba destruindo aquilo que eles acreditam como uma cultura de magia, e fica claramente exposto de que a própria Megícula ou o próprio Megícula está realmente atuando ali em favor do reino de Spade ou em favor de si próprio. E depois de mostrar ali o avanço do reino de Spade para cima ali da nação de Heart, nós observamos uma guarnição de soldados que estão fazendo de tudo para extrair poderes mágicos da população daquela região e fazer com que eles consigam avançar território após território. Vários soldados começam a agir de uma maneira muito escrota. Eu achei até mesmo de uma forma até meio estranha o próprio Tabata utilizar isso no seu mangá, de que o próprio cavaleiro ali acaba falando que aquela mulher poderia ser uma prostituta. Foi basicamente isso que ele quis dizer naquele momento na história, até o surgimento do Asta. O Asta acaba fazendo uma coisa bem interessante, que quase o personagem acabou matando aquele cavaleiro mágico. Isso foi de uma forma bem interessante, porque a gente começa a observar algumas coisas ali do nosso protagonista, todo esse avanço e toda essa construção envolvendo o personagem. E não tem como falar logo de cara que ele acabou virando um bodybuilder. O Asta está um monstrão, ele está muito, mas muito forte mesmo. E acaba realmente levando toda aquela circunstância daqueles personagens como se não tivesse nada, como se aquela batalha fosse apenas mais uma situação que o próprio Asta poderia contornar. E tem 3 pontos que eu gostaria de falar sobre a evolução do Asta, que já está muito claro em apenas algumas atuações envolvendo ali esse começo pós-time skip. A primeira situação que a gente pode falar logo de cara do Asta é sobre como ele está controlando a sua espada. Sim, pelo que parece agora, ele consegue puxar a sua espada como o Thor faz com o seu martelo ou com a tempestade da tormenta, né? Ele consegue agora puxar ali a sua espada aonde ele quer que jogue ela, né? Se ele jogar a espada dele, ele consegue puxar ela de volta. E isso é muito interessante para uma batalha de curta, média e longa distância. O Asta está abrangendo demais o seu combate. O seu segundo ponto é que ele mesmo deixa claro que mesmo pós o time skip, mesmo evoluindo a sua magia, ela não evoluiu por inteiro. Então a gente ainda vai ter alguma evolução envolvendo o personagem mais pra frente da história, mais pra frente no mangá, que dessa vez não é algo por completo, mas pelo que parece já demonstrou algo muito, mas muito interessante. E o terceiro ponto é que todo protagonista de obra shonen, depois de time skip, tem que ter uma bendita de uma cicatriz. A gente tem Naruto, tem o Luffy do One Piece, e agora nós temos também o Asta pós time skip com uma cicatriz na sua barriga. O que será que o nosso garoto gritante aprontou dos últimos 6 meses? Parece que ele está mais centrado, né? Eu acredito que eu não peguei um pouco assim, eu vou ficar devendo para vocês, mas parece que ele parou um pouco de gritar, ele está falando um pouco mais sério, um pouco mais centrado ali, pelo menos ele está com raiva daquela situação que ele viu aquela garota passando. Então vamos ver como que ele vai agir na rotina dele, se ele vai continuar aquele garoto que grita pra caramba, ou se ele vai realmente demonstrar um pouco mais do seu espírito de maturidade. E claro, né, tem a cicatriz para a gente poder teorizar e conversar ainda mais sobre o que aconteceu com esse time skip, qual que é desse treinamento. Espero que não tenha a ver com os fillers infinitos que vão rolar no anime de Black Clover por causa desse time skip, mas já dá pra gente conversar, teorizar, conversar sobre todas essas coisas que aconteceu entre o 228 e também o 229. Quando a batalha do Astra contra os Cavaleiros de Spade vai começar, a gente vê uma transição bem interessante. Uma coisa que a gente não estava esperando neste capítulo acontece. Um personagem misterioso chega até o orfanato onde Asta e Uno cresceram. Lá em Rage, o personagem acaba aparecendo, mas
a própria irmã Lily acaba encontrando ele dormindo, meio apagado, meio acordado, chamando o nome do Yuno. E o mais interessante não é somente o nome do Yuno. O mais interessante é que ele chama de Yuno-sama. Olha que aterrorizante isso, cara. Porque finalmente a gente pode ter a introdução dos pais do personagem, ou até mesmo sobre a sua família, o que aconteceu com o passado do Yuno e como ele chegou até aquele orfanato. Se você não sabe, a nomenclatura Sama, né, a gente tem várias coisas que acontecem durante o anime, a gente tem umas nomenclaturas de Kan, Chan ou de Nissan, todas essas situações que acabam realmente sendo chamados, acaba tendo ali um grau de preceitos, né? Por exemplo, quando você chama uma pessoa de senpai, você está dizendo que ele é um mestre ali seu, alguém que é superior a você em anos, ou uma pessoa mais velha, é que essa pessoa ela possa te ensinar, não que ela seja superior a você, mas sim que ela tenha mais experiência, por isso que é chamado de senpai. E o Sama é um pouco mais complicado. O Sama é dirigido para quase todo mundo ali quando se fala de sangue real, quando se fala ali de alguma coisa da liturgia envolvendo até mesmo o Império japonês, né? Eu estava estudando para essa pauta e todas as pessoas ali, como a esposa ali do imperador, os filhos do imperador até chegar ali a ser o imperador, eles são todos chamados de Sama, né? Com fulano Sama, cicrano Sama, e quando esse personagem chama o Yuno de Sama, alguma coisa tem a ser descrito como o Yuno sendo um personagem muito, mas muito importante para o desenvolvimento do próprio mangá. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente fiquei muito surpreso com esse capítulo, com essa parte final. Eu esperava que o Tabata não desenvolvesse isso logo. Eu esperava que ele mostrasse apenas os personagens, né, como totalmente aquelas construções, porque no final do capítulo 228 a gente já viu o Yuno e pelo que parece não mudou tanta coisa assim, mas agora a gente observou o próprio Asta, a gente vê essa evolução do personagem. Eu esperava que fosse mostrando outros personagens da obra, mas o Tabata veio com os dois pés no peito sobre este Yuno-sama. E agora minha cabeça vai ficar pensando nisso até o capítulo 230, porque não é possível ele simplesmente soltar isso e decidir encerrar o capítulo, cara. E eu fiquei realmente empolgado com toda essa construção neste capítulo, nessa parte envolvendo o Yuno, e fazer o que, né? Agora só nos resta esperar até a chegada do capítulo 230. No comentário fixado aqui nesse vídeo você tem um link para o jogo Filmes e Emojis, e lá você pode baixar o meu jogo e ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Você joga 10 minutinhos por dia e você ajuda o canal do Geek Brasil a melhorar a qualidade de som e de imagem. É simples, né? O jogo são os emojis aparecendo na tela e você tem que descobrir o nome de filmes, séries, jogos e também de animes. Olha só, tem até de animes para você poder jogar e se divertir junto com os seus amigos, porque tem até a opção de compartilhar a tela da fase para você jogar junto com eles. Então vai na Play Store, baixe o jogo, jogue, se divirta e ajude o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Isso é tudo, pessoal! Valeu!